As façanhas do guerreiro nórdico Ragnar Lothbrok e seus parentes fizeram muito sucesso na série Vikings, trazendo um novo interesse aos mitos e figuras do mundo medieval. O escritor Michael Rist retrata um mundo do século IX de conflitos marítimos, conexões distantes e rixas familiares. Apesar dos inúmeros filmes ao longo dos anos, documentários e uma série dramática rival, O Último Reino, nada se compara em escala e duração aos Vikings, em trazer o mundo medieval aos telespectadores. Nunca antes a Idade Média teve tanto tempo de tela. Além disso, enquanto O Último Reino se centra principalmente nos Vikings na Grã-Bretanha, o alcance geográfico e temporal ambicioso da narrativa de Vikings é notável. O programa é capaz de explorar muitas histórias intercaladas com diferentes assentamentos e espaços, englobando várias gerações de ataques e explorações no Báltico, Inglaterra, Frânquia, Sicília Bizantina, Espanha Islâmica e Norte da África, Rússia, Islândia e até América. Nesse vídeo, irei falar sobre a história real dos Vikings, passando por fontes e documentos da época. E esse vídeo terá spoilers. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Vikings de fato não acerta tudo historicamente, mas a série aborda questões chaves que historiadores e arqueólogos investigam sobre o mundo viking. A série é uma ficção envolvente, uma dramatização de lendas nas quais o mundo do século IX é simplificado, mas com eventos e personalidades reais. Por exemplo, Ragnar Lothbrok não liderou o famoso ataque viking contra o mosteiro de Lindisfarne em 793, retratado na temporada 1. Além disso, ele nem conseguiria permanecer vivo para liderar os enormes exércitos contra Paris, vistos nas temporadas 3 e 4, que ocorreram quase 100 anos depois ao ataque de Lindisfarne. Além disso, a corte do rei Alfred não teve filhos de Ragnar como aliados, como visto na temporada 5, e os Rus Vikings de Kiev não iniciaram uma invasão da Noruega, presente na sexta temporada. A série mistura fatos históricos com mitos nórdicos e contos lendários. Por exemplo, a maioria dos personagens de Vikings é baseado em pessoas reais. Geralmente, a série se atém à verdade histórica em termos de linha do tempo e personagens, mas o enredo não é historicamente preciso e os eventos foram alternados para um efeito dramático. Vikings é inspirado nas sagas do viking Ragnar Lothbrok, um dos lendários heróis nórdicos que invadiu a Inglaterra e a França durante a Era Viking. A história de Ragnar e seus filhos é contada nas sagas do século XIII, como a saga de Ragnar Lothbrok e o Conto dos Filhos de Ragnar. Essas sagas se passam durante a Era Viking, que aconteceu de 793 a 1066. Infelizmente, o autor das sagas segue desconhecido. A precisão histórica dos contos do filho de Ragnar e as outras sagas nórdicas foi questionada, pois foram escritas de 200 a 400 anos depois que os eventos aconteceram. Alguns dos contos também podem ser inteiramente fictícios, inspirados no folclore nórdico. Através de cada temporada, Vikings explora de forma eficaz como os personagens interagem com o seu ambiente em montanhas, florestas e fiordes, típicos da Península Escandinava, sendo mostrados como o coração das atividades sociais, políticas e de culto para as sociedades do período viking na Escandinávia. Porém, a verdadeira Kattegat é, na verdade, um mar entre a Dinamarca e a Suécia, e não existe registro de uma vila escandinava com esse nome em qualquer lugar. Um tópico controverso abordado em Vikings é o das guerreiras femininas, ligadas ao culto de Freyja, uma deusa da mitologia nórdica. Porém, recentemente, essa visão de Vikings mulheres teve uma recepção positiva entre os acadêmicos, graças a uma sepultura do século X. O túmulo é atribuído a uma mulher adulta, que alguns especialistas afirmam que era uma comandante militar. Assim, é bem possível que realmente tenham existido guerreiras femininas entre os Vikings. Uma questão histórica problemática presente na série é justamente o uso da palavra viking como uma identidade autodefinida. No século IX, ninguém saía por aí dizendo nós somos vikings. Isso se deve muito mais a uma herança do século XIX e uma imaginação popular. Na verdade, viking era uma ação e não um povo em si. No caso, essa ação seria a pirataria de invadir outras nações, tipicamente feita pelos povos nórdicos, a ação de viking.
Os povos nórdicos eram muito mais do que apenas selvagens que matavam todos aqueles que ousaram ficar em seu caminho. Embora fosse uma cultura não alfabetizada, eles descreviam seu mundo com pedras rúnicas, e as mulheres eram mais livres do que em outras culturas, e suas habilidades de engenharia eram excelentes. Claro, a brutalidade de suas batalhas é um lado que chama muita atenção para várias pessoas, então a série não deixou isso para trás, mas fez o possível para retratar muito mais da cultura viking do que apenas festas de sangue. Além disso, Vikings abordam os confrontos de valores entre os nórdicos, anglo-saxões e francos, desafiando os preconceitos dos telespectadores sobre o que é bárbaro e o que é civilizado. A complexidade da sociedade nórdica é bem retratada na série Vikings. Lá, é possível ver os nórdicos pagãos descobrindo práticas e crenças de cristãos, muçulmanos e budistas, além de travar guerras e formar alianças. Isso sem contar nas tentativas ambiciosas de se estabelecer na Inglaterra ou tornar-se lordes em Frânquia, bem como servir na Guarda Vareg, guarda-costas do Império Bizantino. Os povos nórdicos tinham a sua própria estrutura social, que era dividida em três: Thralls, que eram escravos, Carls, camponeses livres, e Jarls, a aristocracia. Todos eles acreditavam na religião nórdica, que dizia que após a batalha, Odin escolhia aqueles que voltariam com ele para Valhalla, o lugar onde os guerreiros iam depois de morrer. Os vikings também acreditavam que os deuses tinham habilidades de mudança de forma e podiam aparecer como um corvo, coruja ou lobo. Por isso, a série às vezes tinha um corvo que aparecia para Ragnar, visto que ele era descendente de Odin. Além disso, eles também imaginavam mundos sobrenaturais e forças mágicas, desde orações até consultar o vidente. A fragilidade da monarquia também é bem retratada na série. Naquela época, o senso de identidade nacional, como Noruega e Dinamarca, era presente, mas vago. A Escandinávia, de fato, era povoada por falantes do idioma nórdico, vivendo em fazendas dispersas, sob governantes diferentes e constantemente em conflito. Na série, os assentamentos comerciais apresentam o tráfico de escravos, sendo estabelecidos com comerciantes de toda a Europa e Oriente Médio, assim como na realidade. Os funerais apresentados em Vikings se inspiram em sagas e fontes arqueológicas da realidade. Cada um deles é mostrado como uma performance pública, que pode envolver banquetes, procissões, sacrifícios de animais e até de humanos. A série, então, oferece uma perspectiva bem ampla sobre a morte na era viking. Como os próprios vikings não deixaram nenhum registro escrito de suas viagens, a existência de Ragnar Lothbrok não é clara. Embora seja possível que houvesse um homem sob o nome de Ragnar, o guerreiro viking, como ele é conhecido, é provavelmente uma combinação de diferentes figuras com um traço de ficção para adicionar ao drama a lenda. Ragnar Lothbrok é o herói da saga épica islandesa que mata um dragão e se envolve com vários outros elementos e entidades místicas e fantásticas no decorrer de suas aventuras. O consenso acadêmico atual é que o lendário Ragnar provavelmente foi baseado no líder viking Regnerus, que é conhecido apenas pelo cerco de Paris em 845. Existem outras inspirações possíveis para Ragnar, incluindo o rei Horik da Dinamarca, que aparece como um personagem na série. Ragnar casou primeiro com Thora, segundo a saga, ou com Lagertha, segundo os Saxo-Grammaticus. Após o término de seu primeiro casamento, ele se casou com Aslug, a mãe de seus filhos famosos. Lagertha é mencionada na saga de Ragnar Lothbrok, mas nunca foi uma condesa e não era mãe de Bjorn Ironside. No entanto, ela era uma guerreira, conforme retratado na série. A cena da terceira temporada, quando Ragnar finge sua morte, realmente existiu. Nela, ele é carregado para a catedral e em seguida salta para matar o clérigo e abrir os portões para seu exército. Porém, ela foi retirada das lendas sobre o chefe viking Halstein, que atacava cidades com o real Bjorn Ironside. Disse que eles usaram esse truque pelo menos 2 vezes. Não existe registro de um monge cristão que era o melhor amigo de Ragnar Lothbrok. O Athelstan mais famoso desse período foi o neto de Alfred o Grande e o primeiro rei dos ingleses. Na saga, Ragnar invade a Grã-Bretanha e é morto pelo rei Aella de Nortúmbria, ao ser jogado em um poço de cobras, como pode ser visto na série. Porém, ele nunca fundou um assentamento ou teve qualquer interação com o rei de Wessex. Horik era o rei que Regnerus devia fidelidade. O líder viking Horik possivelmente estava envolvido em intrigas, uma vez que a maioria dos líderes vikings se envolviam em vários negócios clandestinos.
Sigurd e Bjorn eram filhos legendários de Ragnar que vingaram seu pai, junto com Ivar, matando o rei Aelle de Northumbria. Ivar, no entanto, nunca assassinou Sigurd, como ele faz na série. Halfdan foi um dos líderes do grande exército Riven de 865, que junto com Ivar invadiram a Grã-Bretanha. Na sexta temporada, ocorre também a real unificação da Noruega sobre Harald Firehair, embora ele tenha governado por vários anos e tenha morrido na Noruega, e não na Inglaterra, como visto na série. Rollo da Noruega não tinha nenhuma relação com Ragnar Lothbrok e não estava presente no cerco de 845, mas participou do cerco de 885 e 886, forjando um contrato com o rei Carlos o Simples, casando com sua filha e fundando a Normandia em 911. Na temporada 4, os vikings são vistos levantando seus navios do Sena e transportando-os por terra para chegar a Paris. Isso nunca aconteceu em nenhum dos cercos a Paris, mas os vikings transportavam seus navios por terra da maneira descrita em outras épocas e em outros locais. O personagem Floki é inspirado em um Floki real. Assim como na série, o verdadeiro Floki foi para a Islândia, sendo o primeiro nórdico a navegar intencionalmente para lá. Depois de explorar a Nova Terra, ele voltou para a Noruega. Na vida real, Floki retornou para a Islândia e permaneceu lá até a sua morte. Na série, Floki era viúvo e seu único filho havia morrido. O verdadeiro homem teria feito a sua viagem com a sua esposa e seu filho. Lagertha é uma personagem incrivelmente popular nos Vikings. As principais diferenças entre Lagertha dos Vikings e das sagas incluem que ela encontra Ragnar enquanto o ajuda a vencer uma batalha. Eles também têm 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, que não é o Bjorn. Ragnar e Lagertha também se divorciam. Nas sagas, a decisão de Ragnar Lothbrok não é inteiramente centrada na luxúria. Isso se origina de sua desconfiança de Lagertha, depois que ela mandou que feras o atacassem em seu primeiro encontro. Como na série, Aslug era filha de Sigurd, o grande herói germânico, e Brunhild, a valquíria que morreu quando Aslug tinha apenas 3 anos de idade. A saga relata como ela foi criada na Noruega por um casal de camponeses, que escondem sua linhagem nobre. Bjorn Ironside é vagamente baseado no verdadeiro nórdico e chefe viking de mesmo nome. Ele teria sido um comandante naval poderoso, particularmente ativo por volta dos anos 855 e 858. Acredita-se que ele tenha devastado a França Ocidental, o Mediterrâneo, a Itália e mais tarde Paris, com seu exército viking. Na história real, Lagertha não é a mãe de Bjorn. Aslug, na verdade, seria sua mãe, e Ivar, o seu irmão mais velho. Na lenda, Bjorn também tem outros 2 irmãos, Erik e Agnar. Após seu retorno à Escandinávia, os filhos de Ragnar dividiram o reino e Bjorn governou Uppsala e a Suécia. O verdadeiro Bjorn chegou perto da morte em batalha, no seu retorno ao Estreito de Gibraltar. Nessa batalha, Bjorn perdeu 40 navios, mas depois retornou para a Escandinávia, onde morreu como um homem rico. Posteriormente, Bjorn foi sucedido por seu filho Erik. O cruel Ivar é baseado em uma pessoa da vida real, que assim como nos vikings, nasceu com ossos fracos e recebeu o apelido de Sem Ossos. Ele é considerado um dos maiores líderes vikings, porém, sua morte é incerta, pois alguns afirmam que ele morreu devido à doença repentina, abrindo uma possibilidade que o desossado não se tratasse apenas de uma condição com a qual ele nasceu, mas sim de uma doença que o atingiu mais tarde em sua vida. Porém, foi descoberta uma vala comum na Inglaterra, perto do local da batalha onde o grande exército Riven atacou, que gerou rumores sobre ser o local da morte de Ivar. Se esse era de fato o corpo de Ivar, então ele provavelmente morreu em batalha na Inglaterra, assim como visto na série Vikings. O filho de Ragnar, Ubbe, apesar de ter existido, nunca foi para a América, como retratado nos últimos episódios da série. Isso porque Vinland só foi colonizada no ano 1000 e Ubbe morreu por volta de 878. Não existe nenhuma evidência de que Egbert era tão frio e manipulador quando ele é apresentado na série, e Æthelwulf não era tão estúpido ou de temperamento explosivo. Na verdade, Æthelwulf era conhecido por sua paciência e consideração, e foi um modelo e uma influência positiva para seu filho Alfred, o Grande. Inclusive, Alfred não era filho ilegítimo de uma princesa de Northumbria, mas sim o filho mais novo legítimo de Æthelwulf. Alfred foi criado como um erudito e estava se preparando para a carreira na igreja, pois era o mais novo de 5 filhos. Se não fosse pelos ataques vikings a Wessex, que eliminaram seus irmãos um por um, as chances de Alfred subir ao trono teriam sido mínimas.
Na série, ele tem apenas um irmão, Altered, e a mãe deles, Judith, assassina Altered em uma tentativa de garantir o reinado já em andamento de Alfred, situação que possui alguma historicidade. Embora Alfred tenha sido doente em sua juventude, quando jovem ele foi um líder eficiente e um guerreiro capaz. Foi Alfred, não Altered, que venceu a Batalha de Ashdown contra os Vikings em 871 e os derrotou novamente em 878, na Batalha de Edington. O rei franco Carlos, na série, é uma união dos reis Carlos o Calvo, Carlos o Gordo e Carlos o Simples. Porém, nenhum deles era tão frágil ou indeciso quanto o rei da série. Vikings também combina eventos históricos de 845 e 885 e 86, com grandes desvios dos fatos. Os vikings não conseguiram romper as muralhas de Paris, que foi defendida pelo conde Odo, assim como visto na série. Porém, a personagem Gisla, filha do rei Carlos, era muito nova na época do cerco, possivelmente entre 5 e 15 anos de idade. Assim, na vida real, ela não reuniu as tropas como visto na série. Odo foi o herói do cerco de Paris, que manteve a cidade contra os vikings por mais de um ano, até que Carlos, o Gordo, pagou os vikings para irem embora. Odo, mais tarde, se tornou o rei da França Ocidental. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!